Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar sobre a Casa Winchester, que hoje em dia é uma atração turística, mas também é considerado um lugar super mal assombrado, tanto que inspirou o filme A Maldição da Casa Winchester de 2018. A casa começou a ser construída em 1884, mas a história começa um pouco antes com a vida da idealizadora, arquiteta e dona dessa casa tão peculiar, a Sarah Winchester. Bom, ela era casada com William Wirt Winchester, o herdeiro da Winchester Arms Company, uma empresa que foi fundada pelo pai dele, né, e que foi responsável pelo desenvolvimento de várias armas, inclusive o rifle Winchester, que ficou super famoso e chegou a ser apelidado de a arma que conquistou o Oeste. O casal tinha uma filhinha, a Anne, que morreu por causa de uma doença super rara e 15 anos depois disso, tá, não foi um negócio logo em seguida, o próprio William Winchester morreu e foi assim que a Sarah ficou riquíssima, herdou muita grana, metade da empresa. E assim, eu acho bem legal a gente lembrar que a Sarah não deu muitas entrevistas, ela não era uma pessoa que estava sempre em jornal e nem deixou vários diários. Então toda a história aqui é meio no boato. Enfim, né, dizem que depois que ela ficou viúva, ela não sabia o que fazer com a quantidade de dinheiro que ela tinha herdado, então ela foi até um médium para contatar a alma do William. E é aqui que a história começa a ter algumas variantes. Então, uma versão vai dizer que o médium conseguiu contatar o espírito do William, que disse que ou a Sarah construía uma casa para abrigar os espíritos de todas as pessoas que morreram por causa das armas Winchester, ou ela ia ser assombrada pelo resto da vida. Outra versão diz que o médium disse que ela já estava amaldiçoada e que ela já ia ser perseguida, mas que o barulho de construção deixaria os fantasmas longe, e que por isso ela teria construído uma casa constantemente por tanto tempo. Curiosamente, a versão do filme dela querer recriar o lugar de morte foi um negócio que eu procurei bastante, mas eu não achei em lugar nenhum. Bom, depois desse encontro, ela comprou uma casa inacabada em um terreno gigantesco e contratou cerca de 20 pessoas para irem construindo quartos e mais quartos. Só que assim, não tinha nenhum planejamento, então a casa foi sendo construída de uma maneira completamente aleatória. No final, chegou a ter 7 andares, 161 quartos, 47 lareiras, eu acho bem impressionante esse lugar não ter pego fogo, 3 elevadores e 600 portas. Apesar dela nunca ter confirmado o porquê de construir a casa, dizem que ela fazia sessões diariamente com médiums locais e que eram dessas sessões que vinham as ideias e os projetos para construir a casa. E muito do lugar foi feito para enganar possíveis espíritos malignos. Então, tipo assim, tinha escada que ia para lugar nenhum. Dos 13 banheiros da casa, só um funcionava para enganar espíritos que quisessem ligar torneiras, né? E a própria Sarah Winchester dormia cada noite em um cômodo. E as histórias de terror mesmo começam depois da morte da Sarah Winchester. Ela deixou tudo que tinha para a sobrinha Marion, que por sua vez leiloou a mansão e pouco tempo depois disso ela foi aberta para turistas. E daí tem uma galera que diz que os empregados continuaram na casa mesmo depois da própria morte, porque alguns visitantes dizem ter visto uma moça com cabelos pretos e longos empurrando um carrinho de mão. E no filme tinha um rolê que selavam alguns dos quartos, né? E realmente teve um quarto da casa que foi selado, mas é bem diferente do que eles contam. Eu não sei se eu já comentei, mas teve um terremoto que destruiu parte da casa. O rolê é que a Sarah Winchester ainda estava viva quando isso aconteceu e ela ficou presa em um dos quartos por muito tempo, até alguns empregados conseguirem achar ela e salvar a menina dos destroços, né? Daí ela ficou super abalada e mandou selarem o quarto em que ela ficou presa, tipo, pra sempre, e ficou assim até depois da morte dela. Depois de bastante tempo que foram abrir para o público, né? E daí os turistas começaram a dizer que a Sarah Winchester nunca saiu da casa e que ela ficava nesse quarto selado para se esconder dos visitantes. Também tem uma galera que diz que viu alguns espíritos nas câmeras de segurança da casa e tiraram uma foto para publicidade uma vez e uma pessoa disse que viu um espírito bem pequenininho em uma das janelas ali. E é lógico que a história da casa Winchester é muito legal, mas eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que ela seja realmente assombrada. Pra mim, a Sarah Winchester era uma velhinha que acreditava em quase qualquer coisa, sabe? Bem ingênua e que chamou muita atenção por ter ficado construindo uma casa por quase 30 anos. E as histórias que existem de terror ao redor da casa, eu acho que são só publicidade para atrair mais visitantes. Afinal de contas, hoje em dia é um ponto turístico. Mas é isso, né? Então já deixa aqui embaixo a sua opinião sobre a história da casa Winchester. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.